Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, a jornalista Shirley Marciano. Cá estamos, direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDICT, para apresentar o Clique Jornal. E a função da Rádio CT, Rádio de Ciência e Tecnologia, é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web do SINDICT propõe. Esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação, porque a internet ela rompe barreiras e promove a comunicação sem fronteiras, sempre antenados no mundo virtual. E, claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, e o SINDICT sempre percebendo a importância da comunicação como uma ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Nosso entrevistado de hoje é um expert, especialista em eletricidade, em energia. Ele, para o senhor e a senhora, o internauta, ter uma ideia, ele é o responsável pelo apagar e pelo acender de 75 mil lâmpadas espalhadas no município de São José dos Campos. E é ele quem cuida de toda a planilha para pagar uma conta mensal de energia elétrica de 2 milhões de reais por mês, que é a conta de energia aqui do município de São José dos Campos. René Mina Vernice, ele é o diretor das concessionárias. Além da energia, ele cuida também da energia do chuveiro a gás, do gás que vai encanado até a sua casa, e cuida também da torneira, do hidrante de água. É muita responsabilidade para ficar antenado no dia a dia da cidade. René Mina Vernice, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva, boa tarde, seus ouvintes. Verdade, bastante coisas para cuidar. Toda a infraestrutura, vamos dizer assim, de serviços públicos, né? Energia, gás, saneamento, água, esgoto, telefonia. A telefonia também não se tem? Também telefonia. Quer dizer, todo o estrutural de uma cidade passa pela diretoria das concessionárias. Isso, é uma diretoria da Secretaria de Obras, criada pelo governo do Carlinhos. Ela já existia como uma pequena divisão, mas o Carlinhos, nosso atual prefeito, teve essa visão importante da infraestrutura da cidade, né? Bom, e trouxe a gente para cuidar disso. Quer dizer, mas não bastou, não apenas trouxe. Você é um especialista em energia, porque você também foi diretor da Bandeirante Energia. Da Eletropaulo, da Bandeirante Energia. Tive lá na concessionária de energia elétrica por 23 anos. Trabalhei um bom tempo em São Paulo, junto à presidência da antiga Eletropaulo. Aliás, Eletropaulo ainda existe. Ainda existe. Mas não aqui no Vale do Paraíba. Não, só em São Paulo e ali na região de Embu, ABC, né? É a AES Eletropaulo. AES, que foi, depois foram particionadas, a AES, depois a Bandeirante Energia e tem outros. Foram a grande Eletropaulo, que era a maior distribuidora de energia elétrica da América Latina, com 5 milhões de clientes na época. Isso em 96, foi dividida em 4 empresas, 2 distribuidoras, a Bandeirante
e a Eletropaulo São Paulo, e 2 empresas de transmissão de energia elétrica, a EPTE e a EMAI, né, que cuidava também de águas, tal, controle dos rios Tietê, Rio Pinheiros, Guarapiranga, usina de Cubatão. Isso na Grande São Paulo e no litoral de Santos. Isso. E eu tive a oportunidade então de trabalhar na Eletropaulo nessa época, né, onde ela era a maior empresa de distribuição da América Latina, uma imensidão, né? 5 milhões de clientes? Na época, 5 milhões de clientes. Hoje, a Bandeirante tem perto de 1,5 milhão de clientes e a Eletropaulo, então, ficou com aproximadamente 3 milhões de clientes. Ainda é a grande gigante. Ainda é gigante. Só que ela perdeu clientes para Paulista, para Piratininga, né? Que é a CPFL, perdeu clientes para a Bandeirante Energia. Bom, Renê, nessa você é especialista em saber custo, consumo e benefício da energia. Toda a parte de como chega a energia até sua casa, a questão institucional da energia elétrica, a legislação, a parte de comercial, né? Custos, tarifas e opções até de eficiência energética e de uso racional da energia elétrica. Além, é claro, da modicidade tarifária, da busca da modicidade, porque a maioria das pessoas acredita que a tarifa de energia é uma só. E não é. Não é. Na sua casa, sim, né? Você tem lá uma tarifa que também pode ser trabalhada, porque os impostos, por exemplo, que incidem sobre a tarifa de energia elétrica, eles são progressivos. Então, acima de 200 kW de consumo, o teu custo de imposto no ICMS, por exemplo, pula de 12% até 200 kW para 25% acima de 200. Então, se você conseguir manter sua conta de luz abaixo de 200 kW, você vai ter uma tarifa mais barata. Agora, o que é 1 kilowatt? Uma casa gasta o quê? 100, 200 quilowatts? Qual é o normal de uma casa de 6 cômodos? Que é o natural? Olha, então, a experiência vai mostrando para a gente alguns padrões de consumo, né? Vamos lá, para entender o que é 1 kilowatt. Vamos buscar aquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes, que todo mundo conhece. Aquelas, a de 100 velas. A de 100 watts. 100 watts. Isso. Então, uma lâmpada dessa ligada por 10 horas dá 1 kilowatt. A cada 10 horas... Uma lâmpada de 100 watts, então vai te somar 1 kilowatt. E como que se chega nesses 200? Então, aí você tem lá, na sua casa, uma geladeira que consome entre 60 e 120 quilowatts. Se ela for muito antiga, 120 quilowatts. Se ela for muito nova, já com os padrões do Procel, com toda a tecnologia moderna, e uma geladeira pequena, 60 quilowatts. Em média, 80 quilowatts por mês uma geladeira. O chuveiro. São os dois vilões, a geladeira e o chuveiro. Um chuveiro hoje se usa aí 7.000 watts, né? Para ficar bem quentinha a água no inverno e tal. Ou seja, a cada 10 horas de um chuveiro desse ligado, você vai ter 70 quilowatts, né? 7.000 vezes 10, você vai ter 70 quilowatts. Então, por isso que o banho tem que ser curto. Mas ninguém conseguiu até hoje colocar isso na cabeça, porque o banho é sempre gostoso e quanto mais quente, melhor ainda. Não há uma conscientização em relação que aquilo ali está gastando? Não há o chuveiro, por exemplo, esses chuveiros de 7.000 watts aí, que são modernos, eles têm um termostato, né? Ele não é mais aquela posição verão, inverno ou desligado. Ele tem lá a sua graduação. Então, quanto mais quente, mais energia ele gasta.
né? E é interessante que você está dentro do chuveiro e você está gastando água e energia ao mesmo tempo. Gasta os dois. Isso. Sendo que a água também é energia, né? Também é. É, porque a água é que vai gerar a energia que nós temos na nossa casa. Quer dizer, quanto mais demorado, isso, mais o bolso... Eu costumava brincar assim, hoje já nem se fala tanto, mas as pessoas gostam de cantar no chuveiro, gostavam, né? De cantar. Exatamente. Então a gente dizia assim, olha, em vez de cantar uma ópera, né, que é longa, canta uma modinha, né? Bem rapidinho. Bem rapidinho, né? E dentro do possível, na hora de se ensaboar, desligue o chuveiro. Quer dizer, o brasileiro tem que reaprender a tomar banho. As crianças, principalmente... gostam de brincar. Gostam de brincar no chuveiro, né? Então aí a gente diz assim, a criança assim, não quer tomar banho, né? Mas na hora que entra não quer sair. Né? É muito gostoso, tal, né? Mas a conta vem no final do mês. Agora, o Renê, desde janeiro, os prefeitos de todos os municípios brasileiros assumiram os ativos de iluminação pública que estavam sob gestão das distribuidoras que você citou aí, a EDP e etc. Essa medida já está solidificada aqui no estado de São Paulo e em São José dos Campos. A prefeitura assumiu a energia elétrica. É uma questão do município agora? Então, em São José dos Campos, sim. Nós assumimos em 20 de janeiro o parque de iluminação pública da cidade. Lógico que, como toda transição, começamos com bastante dificuldade, né? Definição de quem cuidaria da manutenção, os problemas decorrentes de receber um acervo de 75 mil lâmpadas com a vida útil já comprometida. Pegaram pela metade, no caso. Uma lâmpada que já estava quase no final da sua vida útil. Isso mesmo. E além disso, perto de quando já recebemos com cerca de 2.000 lâmpadas queimadas, né, dessas 75 mil, um pouco mais, que é um número aceitável pela ANEEL como compreensível. A ANEEL entende que de 2 a 3% do acervo queimado não é tão preocupante. Mas de 75 mil lâmpadas... São 2.100 lâmpadas queimadas. Ou... aceitável pela ANEEL. Só que é o que a gente brinca, né? Brinca não, né? Fala sério. Você tem 2.000 lâmpadas apagadas na cidade, é insignificante. Mas a lâmpada apagada na porta da sua casa ou na sua rua, ela é 100%. Ou no ponto de ônibus. Ou do ponto de ônibus, né? Principalmente na zona rural, o ponto de ônibus apagado acaba se transformando numa questão de insegurança. Por falar em questão de segurança, esses ativos que a prefeitura assumiu, ativo é o que é? Iluminação pública, luminária, lâmpada, assim, relé, reator, o que vamos começar para ficar bem claro. O que é a prefeitura? Começa pela braçadeira, aquele braço que vai no poste. Aí aquele é a prefeitura. Prefeitura. Então, isso é que a prefeitura recebeu. Então, é a braçadeira, o braço, a luminária, a lâmpada, o reator e a fotocélula. E o fiozinho que faz a ligação. Também é a prefeitura. Tudo isso é prefeitura. Os postes e a rede continua sendo da concessionária. Agora, saiu ganhando as concessionárias com isso, não? Eu não tenho nenhuma dúvida que sim. Que tem alguém para fazer o serviço para ela. Olha, para você imaginar, o custo da manutenção da iluminação pública estava embutido na tarifa. São duas tarifas, B4A e B4B. Então, o custo de manutenção, de troca de lâmpada, compra de lâmpada, troca de lâmpada, estava embutido na tarifa e representava mais ou menos 8% do custo de consumo de energia. Então a gente faz o seguinte, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para saber, a gente já sabe que o braço, a luminária, a lâmpada, o fio, é tudo questão municipal. A Prefeitura de São José assumiu isso aí. Vamos saber daqui como é que assumiu, como é que assume, qual é a parte de quem, tá certo?
O René Vernice, ele volta já. Ele é especialista em energia, ele é o diretor de concessionárias da Prefeitura Municipal aqui de São José dos Campos, uma cidade que tem 75 mil lâmpadas acesas. Dessas 75 mil, 2.000, elas se apagam por diversos fatores, mas ele vai explicar quais são os fatores que apagam uma lâmpada aqui em São José dos Campos. O Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, com René Mina Vernice. Ele que é o diretor de concessionárias da Prefeitura Municipal aqui da cidade de São José dos Campos. Ele foi escolhido pelo prefeito Carlinhos de Almeida por ele já ter um vasto currículo ligado à energia e às concessionárias também. 23 anos de Eletropaulo e Bandeirante, e Bandeirante Energia. 15 anos de Eletropaulo e depois mais 8 de Bandeirante Energia. Bandeirante Energia, esse era o diretor comercial. O diretor comercial, que tratava direto na ligação, no desligamento. Todo atendimento do público, né? E também todo o relacionamento da concessionária com as prefeituras. Maravilha. Deixa eu registrar aqui, René, quem nos ouve nesse momento espalhado pelo Brasil. Aqui em São José dos Campos, nos ouvindo nesse momento o INPE e o DCTA. Aqui na cidade de São José dos Campos, Semadem, no Parque Tecnológico, onde a Shirley Marciano está nesse momento lá fazendo a matéria, está vindo para cá também, o Semadem, no Parque Tecnológico, e lá tem o diretor, o Marco Antônio Raupp, que foi ministro de Ciência e Tecnologia.
O Fórum de Ciência e Tecnologia também, que congrega mais de 30 entidades espalhadas pelo Brasil, também nos ouvindo. Nos ouve aqui em Cachoeira Paulista, ouvindo esse bate-papo com o Renê, o CPTEC de Cachoeira Paulista. Em Campinas, nos ouvindo e acompanhando pela internet, CTI, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer. Em Natal, no Rio Grande do Norte, CLBI, no Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Em Alcântara, no Maranhão, nos ouve lá a CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara. Nos ouve também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, confirmando a audiência aqui agora, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Rio Grande do Sul. E também nos acompanhando esse bate-papo aqui na Rádio CT, a unidade regional do INPE, na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso, Renê. Muito bom, né? Só pessoas da mais alta qualidade. E eu ia dizer, né? Você falou do RALP e do Parque Tecnológico. Semana passada eu vi aí em algumas matérias a chegada de um investimento do carro elétrico aqui na cidade da China. Muito bom, muito interessante. O futuro está aí, viu? Que vai passar. Talvez, será que esse carro passaria também pela sua diretoria? Porque não sei, né? Mas com certeza o abastecimento desse carro passaria de alguma forma pela nossa diretoria, né? Porque vai gastar um pouquinho mais de energia para poder abastecer a frota. Mas nós temos muito investimento no setor elétrico feito pelo governo federal, né? A exemplo de Belo Monte, a exemplo de diversas usinas que estão sendo preparadas, algumas já até em funcionamento, usinas eólicas, né? A base de vento, usinas de energia solar, as alternativas energéticas estão sendo buscadas nesse momento de uma forma muito intensa. E temos muitos exemplos no mundo todo, né? Se fala a energia nuclear é uma coisa superada, né, pelos riscos que ela traz, e você agora tem fontes de energia limpa, que é solar, eólica e hidráulica. Muitos investimentos do governo federal nisso. Quer dizer, já é uma realidade. Já é uma realidade. A energia do vento e do sol. E do sol também. Isso. Aqui em São José dos Campos, mas a energia solar, por exemplo, quem é que gera? Pode gerar dentro de casa mesmo? Não? Então, já existe uma legislação sobre o assunto que possibilita, teoricamente, você ter painéis solares na sua residência, todo o seu telhado, vamos dizer assim, e consumir a sua própria energia gerada na sua residência. E a sobra, teoricamente, você poderia já vender para as concessionárias. Porém, ainda não temos muitos medidores inteligentes que façam a ida e a volta da energia, né? Então, você recebe energia e a sobra você poderia vender. Então, esse medidor teria que medir também a saída da energia da sua casa e não só a entrada. Para ela voltar para a concessionária e a concessionária vender para outros clientes que não tenham opção de energia solar. O que acontece que, se você pensar, por exemplo, pensar em termos de Bandeirante, 1,5 milhão de clientes, você precisaria substituir 1,5 milhão de medidores para poder fazer esse serviço para todo mundo. Custaria muito caro. Custaria muito caro. Então é futuro ainda, mas teremos, com certeza. Bom, se hoje nós temos o carro elétrico, já é uma realidade, não é? Sim. Já saiu do protótipo e já se estuda a possibilidade de você poder fabricar o carro elétrico. Com certeza. Então a energia solar, para ela ser vendida, também tá nesse patamar. Não, já tem situações, né? Você já tem fontes de energia solar sendo utilizadas, usinas, né? E, por exemplo, a cidade de Aparecida aqui do lado nosso, ela já tem o que se chama Smart, né? Que é a ideia de uma cidade mais inteligente em energia. A Bandeirante fez lá um investimento, ainda não tem todos os resultados esperados, mas
todas as casas lá em Aparecida já têm o seu medidor eletrônico. Na cidade de Aparecida? Isso. Você Aí, deve ter conversado com o Scarpa, o Marcos Scarpa, ele nos deu entrevista sobre aqui. isso. Ele nos deu essa entrevista, mas acho que ficou faltando essa informação. A cidade de Aparecida, então... Já tem os medidores eletrônicos que possibilitariam, então, essa questão de troca de energia entre as residências e as concessionárias. Quer dizer, então já é uma realidade aqui no Vale do Paraíba. Isso. Renê, a gente está falando bastante sobre energia, mas tem um outro tipo de energia. A energia do gás. A cidade de São José dos Campos está recebendo aí, por exemplo, a presença dos operários cortando o asfalto e instalando a canalização de gás. Até que ponto está seguro essa canalização e de onde está vindo esse gás? Então, a Comgás está fazendo um grande investimento na cidade, cerca de 60 quilômetros de redes de distribuição de gás para as residências. É um fornecimento muito mais seguro do que o botijão de gás, né, que as pessoas utilizam. Tem uma tarifa muito mais barata, porque o botijão de gás tem aquele preço fixo e você compra e tem muito desperdício. O gás encanado não. Ele, além de ser seguro, você só paga aquilo que você efetivamente utiliza. Então, eu, por exemplo, eu sei que na minha casa eu gasto lá em torno de 27, 30 reais de gás. E o botijão hoje é 50 reais, né? Quer dizer, cai para menos da metade. Você tem uma economia, sim. E embora o desconforto de você ter as ruas aí quebradas, calçadas rompidas para poder fazer a canalização, você vai ter o gás na sua casa. E a concessionária vai recuperar tanto as vias quanto as calçadas que são quebradas para fazer a instalação. Esse é um departamento do qual as pessoas ligam direto no departamento das concessionárias. Funciona assim: a Comgás vai fazer uma instalação de uma rede numa determinada rua. Ela vem até a diretoria de concessionárias e pede autorização para fazer isso. E mostra o mapa. E mostra o mapa. A diretoria de concessionárias consulta a legislação específica do caso e consulta a Secretaria de Transportes, né, que cuida das vias públicas, para que haja uma interação entre Comgás e Secretaria de Transportes. E aí nós fiscalizamos o serviço, que vai sendo feito pouco a pouco, e na legislação específica já determina tudo aquilo que a concessionária quebrar, ela tem que repor com a qualidade que já existia antes. Quer dizer, estragou, arrumou. Estragou, arrumou. Bom, e é seguro esse gás? Sim, claro, muito mais seguro que o botijão, né? Muito mais seguro. Mas muito, você não tem risco de explosão, nada disso. Tem que tomar muito cuidado com não deixar uma boca de gás aberta e tal, para você não ter vazamento de gás dentro de sua casa. Agora, que é mais seguro que o botijão, isso é. Com certeza. Vai fazer o que com os botijões? Depois, porque vai acabar os botijões, assim como se acabaram as máquinas de datilografia. Um dia vai acabar, né? Eu acho que ainda demora um pouco, porque nós temos o gás ainda mais ou menos restrito à sua distribuição, né? Nós temos aí os gasodutos que cortam a região aqui do Vale do Paraíba, mas em outras regiões ainda não temos, né? Então o botijão ainda vai resistir por um tempo. Vai ficar um tempo aí. Renê Mina Vernice, você é o diretor de concessionárias. Quem é que paga a conta da energia aqui da cidade de São José dos Campos? Então, tem duas vertentes aí. Em dezembro passado foi aprovado em São José dos Campos a CIP, que é a contribuição sobre a iluminação pública. Todos nós pagamos. Todos nós pagamos. Segundo o Tribunal Superior Federal, é um serviço indivisível, porque você usa a iluminação da cidade inteira, né, quando você está circulando, não só de frente à sua casa. Então, teoricamente, judicialmente, você tem que dividir esse custo para todos. Então,
todo mundo paga, inclusive a prefeitura. Também paga o CIP. A CIP, que é a contribuição para a iluminação pública. E essa CIP, ela cobre o consumo da iluminação pública, a manutenção e a expansão. Então a gente fala daqui a pouco, depois do nosso institucional, quanto é que a prefeitura paga de conta de energia elétrica? Dá para explicar? Dá, sim. Então a gente fala já com René Mina Vernice, ele que é o diretor das concessionárias aqui de São José dos Campos. Qual é o valor da conta de energia elétrica aqui da cidade de São José dos Campos e como é pago isso? O René Mina Vernice volta já aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra e interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. De volta aqui no Clique Jornal, jornal da Rádio CT, com o nosso entrevistado de hoje, René Mina Vernice. Ele é o diretor de concessionárias aqui da Prefeitura da cidade de São José dos Campos. É um cargo equivalente a uma secretaria, essa diretoria? Não, é uma diretoria dentro da Secretaria de Obras, né? Pela abrangência dela, ela tem uma característica bastante interessante. Por quê? Porque toda a prefeitura se relaciona com a nossa diretoria, né? Olha que interessante. Porque se você vai fazer uma UBS, por exemplo, ela precisa de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, e aí sabe para quem que eles recorrem, né? Lá para a nossa diretoria. Nós fazemos um trabalho muito interessante, que é o controle do custo de todas as unidades da prefeitura. Então, eu não tenho aqui comigo, lógico, mas nós controlamos o consumo de escola por escola, UBS por UBS, UPA, hospitais, espaço municipal, e o mais interessante, fazemos um controle minucioso, a tal ponto que toda a conta de luz, por exemplo, ou de água, que ultrapassa 30% da média, ela é imediatamente comunicada ao responsável por aquele prédio, para que ele identifique os motivos que levaram ao aumento do consumo. E com isso, nós temos diminuído
o custeio de energia elétrica em água. Só em economia, mais ou menos 1 milhão por ano está sendo economizado com esse trabalho. 1 milhão? 1 milhão de reais. É importante, né, que a gente tenha aquela visão de que tudo que é do órgão público é tratado com um certo desperdício. Então, isso aí é uma prova de que isso não é verdade, que há um controle, que tem pessoas preocupadas com a economia, inclusive de energia elétrica nos órgãos públicos. Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, que o Carlinhos me convidou para cuidar disso, a minha primeira preocupação foi saber quanto se consumia dentro da prefeitura. E eu fiquei muito espantado em saber que você tinha um setor, que era a divisão de concessionárias, que cuidava do consumo. E quem pagava a conta era a administração num outro departamento de tarifas. O que eu fiz? Eu pedi para o prefeito, e ele concordou, e juntei as duas coisas, né? Então, a partir daí, consumo e custo passaram a andar juntos. E aí nós conseguimos, então, reduzir o custeio tanto da energia quanto da água. Telefonia estamos trabalhando ainda, é mais difícil, porque são milhares de telefones, né? É muito mais que energia. Muito mais. Agora, o Renê, como é que você tratou? É CIP o nome da contribuição sobre iluminação pública. Está vindo na sua conta de luz, está escrito lá, CIP, São José dos Campos. Né? E você paga na sua residência no mínimo R$1 e no máximo R$4. Agora, o que ocorreu com o CIESP aqui de São José dos Campos, que protocolaram na Câmara uma carta reivindicando que os vereadores barrassem o projeto do prefeito que pretendia implantar, que implantou a cobrança da taxa de iluminação. Em que ponto ficou essa questão? Como é que foi o voto vencido? Porque está sendo cobrado também da indústria. Sim, com certeza. A indústria é, teoricamente, que mais contribui. O CIESP criticou, disse que a indústria, sendo taxada com essa contribuição, teria mais um custo adicional, enfim. Mas a verdade, Paulinho, é que a indústria paga no mínimo R$40, as pequenas indústrias, uma serralheria, enfim, assim como o pequeno comércio, e no máximo R$250. Aí você tem um outro patamar, que é a que mais paga, o maior custo de contribuição, que é R$2.500 para empresas imensas. E o que são essas empresas imensas? Exatamente. É a Monsanto, é a Embraer, é a GM. Na verdade, são 12 empresas na cidade que pagam essa taxa de R$2.500. Veja bem, nós procuramos fazer de tal forma a não impactar a economia, nem das residências, nem dos comércios, nem da indústria. Se você comparar a contribuição de iluminação pública de São José dos Campos, por exemplo, com a de Taubaté, a Taubaté cobra sobre um percentual sobre o custo da sua conta. Então, por exemplo, aí na indústria varia de 7% a 10%. Se você imaginar uma conta de uma grande indústria que gira em torno de R$2 milhões por mês, poxa, a 10% são R$200 mil. Quer dizer, Taubaté é completamente o inverso de São José. Totalmente diferente. E já foi questionado lá em Taubaté e a prefeitura disse que não vai revisar. Eu tenho para mim, Taubaté começa a cobrar esse mês. Eu tenho para mim que Taubaté vai acabar tendo problemas nessa arrecadação. Olha, essa despesa extra já não existia? Como é que se pagava? Como é que a indústria pagava a conta? Não, a indústria pagava a conta dela, né? Inclusive, essa é uma polêmica que nós tivemos aí no Facebook com o ex-prefeito Eduardo Cury, porque ele diz que hoje é deputado federal. São José. Que ele dizia, talvez por não conhecer profundamente o assunto, dizia que já se cobrava
a tarifa de iluminação pública na conta de luz. Sim. Isso não é verdade. Não? Não, nunca foi cobrado. Né? Você pagava aquilo que você consome na sua residência. A conta de energia da prefeitura, ela estava numa conta específica que a concessionária emitia e emite para a prefeitura. Né? Então, no caso da iluminação pública, por exemplo, aqui em São José, nós temos 4 contas. Uma das lâmpadas de 100 watts, outra nas lâmpadas de 150, outra nas lâmpadas de 250 watts e, finalmente, nas lâmpadas de 400 watts. São 4 contas de luz que somam hoje R$1.200.000, em função dos aumentos que tiveram no início do ano. Que a prefeitura gasta. Que a prefeitura gasta de consumo. 1.200.000. Isso, em iluminação pública, consumo. E depois gasta mais aproximadamente R$300.000 em manutenção. 1.500.000. 1.500.000. E está previsto para esse ano ainda, nós estamos soltando a licitação semana que vem, a expansão da iluminação pública, mais um gasto de R$1 milhão até o fim do ano. Para melhoria para ampliação da iluminação pública e melhoria da já existente. Bom, mais 1 milhão. Mais 1 milhão de investimento. E aí nós temos os prédios públicos, que dá aproximadamente mais R$1 milhão. Então hoje, se você for fazer um cálculo, a conta de luz total da prefeitura gira em torno de 2.300.000, 2,5 milhões. E com esse CIP, arrecada quanto? Então, a CIP está arrecadando perto de R$1,5 milhão. Quer dizer, a prefeitura então continua pagando R$1 milhão do seu custeio. Então, bom, e foi em setembro de 2010 que a ANEEL, né? ANEEL. Que ela aprovou essa resolução para transferir para o município a responsabilidade também de investir. Também de investir. No entanto, existe no Congresso Nacional a lei do deputado Nelson Marqueselli, que devolve para as concessionárias, ou seja, cancela essa ação da ANEEL. Hoje ela já foi aprovada no Congresso, né, pelos deputados, e está tramitando no Senado. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, e após a definição é que nós vamos poder avaliar se queremos devolver para a concessionária ou não. Eu tenho para mim que a prefeitura, como São José, que já pegou o serviço, já está se vocacionando para isso. Hoje nós estamos com 5 meses de transferência do acervo. O serviço já está se tornando de boa qualidade e vai se tornar melhor do que o que era feito pela concessionária. Então, provavelmente, não se devolva, porque vai ser facultativo. Agora, cidades pequenas, como Monteiro Lobato, Santa Branca, Jambeiro, que não têm os recursos, essas provavelmente vão acabar devolvendo para a concessionária. Para que elas operem. Se for aprovado no Congresso, que fique bem claro, porque isso é outra confusão. Também o nosso deputado Eduardo Cury declarou para o jornal local aqui que já estava aprovado. Não, está aprovado pelo Congresso, pelos deputados. Agora está no Senado para ser discutido. E daí volta para a Câmara. Uma vez aprovado, se for aprovado no Congresso, volta para a Câmara, então para emendar e mandar para a presidência. Exatamente. Agora, a prefeitura, as concessionárias, ela tem uns benefícios. A prefeitura não tem os mesmos benefícios das concessionárias. Esse CIP dá essa quantidade para poder gerar esse valor para pagar a conta e fazer o investimento? Então, como nós dissemos, né, quando fizemos a lei da CIP, foi em dezembro do ano passado. Apesar da crise hídrica já estar instalada, não se imaginava os aumentos que viriam. Então nós fizemos com base, a CIP, com base na tarifa daquele período, de dezembro de 2014. Então já está defasado. Já está defasado, com certeza. Por quê? Porque nós tivemos, primeiro, em janeiro, as bandeiras vermelha, amarela e verde, que ficou com a vermelha em função das termoelétricas, né, que estão operando a toda potência.
E depois teve o aumento emergencial de 27%. Então, o que era uma conta, por exemplo, de consumo de R$900 mil, passou para 1.200.000. Só aí já deu um impacto significativo. Então, como eu disse, isolando iluminação pública, nós temos 1.200.000 de conta, mais R$300 mil de manutenção, 1,5 milhão. E arrecadamos 1.300.000, 1.350.000 em CIP. Então ainda sobrou já para cobrir, e os prédios públicos, tudo custeio da prefeitura. Bem, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já, Renê, para o último bloco de hoje, para ver em que patamar está a diretoria das concessionárias aqui de São José dos Campos. Como é que está andando? Tranquila? Precisa de mais gente? E o patamar num ano pré-eleitoral. O Clique Jornal volta já com Renê Mina Vernice, ele que é especialista em energia e também diretor das concessionárias. Energia, água, gás, telefone, essas 4 que afeta a vida do brasileiro. Ninguém quer ficar sem energia, sem sinal da internet, sem água e sem gás também. Um instante só, o Renê Mina Vernice volta já no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o último bloco deste bate-papo gostoso com o diretor de concessionárias da Prefeitura de São José dos Campos. Ele é diretor de concessionárias que cuida das rodovias, telefone, gás, água e energia elétrica. Agora, o Renê Mina Vernice, você tem o acesso direto com essas concessionárias aqui de São José dos Campos? Sim, direto com as suas direções, né? Porque no dia a dia
você tem vários problemas, várias interferências, né? É no viário, é uma concessionária às vezes interferindo com a outra, né? Você, por exemplo, a Comgás abre um buraco na rua para fazer a instalação da sua rede e, por azar, encontra um duto da Sabesp, às vezes fura tudo. Aí você tem que chamar a Sabesp para consertar aquilo rapidamente, né? Você é um fiscal do serviço. O 156, que é o nosso telefone aqui de contato com o munícipe, funciona diariamente e tem uma imensidão de solicitações. Aliás, o munícipe é o nosso melhor fiscal, né? Ele que diz pra gente, tem um vazamento de esgoto em tal lugar, tem um cano d'água estourado, tem um fio rompido que caiu no meio da rua, estou sem telefone. O munícipe, ele avisa pelo qual, de que maneira? 156? Ele liga para o 156 e comunica os problemas existentes. Quer dizer, o 156 é o ouvido do prefeito. É a nossa ouvidoria, né, bem dizer, o nosso call center. Shirley. Então, esses defeitos que dão na iluminação, seja das lâmpadas públicas ou dos próximos órgãos públicos de vocês, são porque pessoas danificaram ou são coisas que acontecem mesmo, é rotina, isso de tempo em tempo tem que trocar, como é que é? Isso, nós temos a iluminação pública, ela tem vários fatores, defeitos do próprio equipamento, tá certo? Uma lâmpada que queima, como queima na sua casa, eventualmente, a vida útil dessa luminária e às vezes alguns atos de vandalismo também, né? As pessoas quebram lâmpadas, enfim, por vários motivos, né? Principalmente geralmente é rebeldia. Rebeldia e também muito as pessoas falam em tráfico, né? Em alguns locais o tráfico quebra a lâmpada para ficar na penumbra, né? Mas não é significativo esse número, não. O significativo mesmo é quando chove, que você eventualmente tem defeitos, né? E principalmente a vida útil dos equipamentos. Entendi. Renê, diretoria de concessionárias, por exemplo, tem alguma coisa a ver com o BRT aqui em São José dos Campos, que é uma promessa política do prefeito Carlinhos de Almeida? Sim, tem a ver e muito a ver, porque o BRT tem um traçado, né? Vai passar por toda a cidade e com certeza vai interferir no que já existe de infraestrutura instalada. Então, onde ele vai passar tem poste, onde ele vai passar tem rede de água e esgoto, tem rede da Comgás, tem telefonia, né? Enfim. E tanto que nós estamos fazendo agora reuniões com as concessionárias para exatamente estudar essas interferências. A energia... Tá lá o poste. Se tiver um poste ali, olha, o ônibus vai passar aqui. Vai ter que trocar o poste de lugar. E tudo isso tem que ser feito sem interromper o serviço para o cliente. Agora, é interessante o seguinte... o menos possível, né? O menos possível. O poste está lá. O poste de quem é? O poste é da Bandeirante Energia. Da EDP Bandeirante. Isso. Ela paga quanto para ter o poste ali? Não paga nada. Agora, e ela cobra quanto da telefônica, da NET... Ela cobra, eu não tenho o valor exato. Mas cobra. A última vez que eu tive informação era algo em torno de R$6 por poste. Cada poste? Para usar, isso. Se passar em 10 postes são R$60. R$60. Uso compartilhado, isso chama, né? É um processo que a concessionária tem e que ela, então, aluga os seus postes, a sua infraestrutura, para que as outras empresas passem os seus fios. Aliás, esse é um problema seríssimo, porque todo mundo aí vê a poluição visual que isso gera. É verdade, muito fio. E principalmente a questão do desrespeito à legislação, porque a legislação diz que você pode ter no máximo 6 vias, a de energia elétrica e mais 6 vias. E hoje você tem postes aí que você vai ver, tem 30 cabos ou mais, né? Fora os rolos que ficam pendurados nos postes e tal. A prefeitura multa, né, essas empresas que fazem esse serviço.
Mas, infelizmente, eles às vezes preferem pagar as multas do que fazer a coisa direito. Agora, por exemplo, a EDP Bandeirante, ela tem lá 100 postes e um fio da NET, vamos falar a NET, que é muito popular, ela passou por esses 100 postes. É R$6 para cada poste. Isso. A Bandeirante deve ter hoje na cidade perto de 100 mil postes. 100 mil? Isso, porque 75 mil tem luminárias. Bom, e o uso e ocupação do solo, não tem como arrecadar? Não tem. Não tem. A legislação do setor elétrico diz que a concessionária é isenta de taxas, impostos, emolumentos para a utilização do seu serviço fim, né, que é fornecer energia elétrica. Lógico que existe uma discussão a partir do momento que ela aluga o seu poste, só que aí ela diz que quando ela emite uma fatura para uma telefônica, por exemplo, já tem os impostos lá embutidos. Que vem para a prefeitura, acaba vindo para a prefeitura. Acaba não vindo muito para a prefeitura não, porque o que tem nesses impostos é ICM, que é um imposto estadual, PIS e COFINS, que é federal. Não tem imposto municipal. Você foi para a prefeitura como diretor das concessionárias e é verdade que lá você fez lá um projeto que gerou uma economia de mais de R$100 mil dentro da prefeitura. Mensal? Isso. Você conseguiu economizar R$100 mil por mês? Sim, com certeza. Logo de cara nós revisamos todos os contratos de média tensão que tem demanda contratada. Só aí eram contratos que vigoravam já há vários anos. Só nesses contratos, que são 15, nós conseguimos uma economia de R$30 mil por mês. Nos contratos? Isso. Depois nós fizemos uma revisão de toda a classificação das instalações elétricas da cidade, né? Que foram praças, enfim, que estavam classificadas erroneamente e cobrando uma tarifa 100% maior do que devida. Então só aí teve perto de mais R$70 mil de economia e uma devolução de R$500 mil em função de cobranças indevidas nos 36 meses anteriores à revisão. Esse é o chamado desperdício zero. A gente chama de desperdício zero. Foi como o nome que nós demos para um programa tocado pela diretoria de concessionárias, praticamente. Agora, teve também economia de água? Teve economia de água também. Como eu te disse, nós identificávamos lá 30% a mais no consumo médio, verifica o que está acontecendo. Então, com isso se mudou o procedimento. Vou dar um exemplo. Vai ter gente que vai ficar chateada, mas vamos a um exemplo clássico. Isso é bom. A conta de luz do Parque Santos Dumont, por exemplo, gira em torno de R$2 mil por mês. Todos os meses, 2.500 por semana? Isso. De repente veio uma conta de R$20 mil. Por quê? Aí, o que pode acontecer, né, numa coisa dessa? Então fomos lá verificar. E aí descobrimos que de quando em quando se limpava o lago. E para limpar o lago, se esvaziava o lago, né, limpava e se enchia com água tratada. Com isso, a conta de água ia para R$20 mil, né? Ia para as alturas. Isso. O que foi feito? Foi chamada a atenção. Lá tem um poço artesiano, né? Então agora se limpa o lago e se enche com a água do poço artesiano, que não custa nenhum tostão para a prefeitura. Então agora não se gasta mais de quando em quando os tais R$20 mil. Aí sim. Né? Outra coisa, nós tínhamos, por exemplo, muitas caixas d'água com vazamento. E ficava lá pingando. Ninguém sabia. Né? Você, de repente, mandava verificar e encontrava o vazamento. Na sua casa, por exemplo, lá a descarga do seu banheiro, às vezes fica um fiozinho vazando, né? Basta você controlar a boia que para. Como era um serviço Você já imaginou quantos banheiros existem na prefeitura que tem esse vazamentozinho? Então, a gente pediu para todos os gestores olharem os vazamentos. Eu vou dar um outro exemplo interessante. No último Prefeitura no Bairro, né, eu estava lá e não estava tendo muita demanda de serviço para a minha área. Estava calmo. Aí eu resolvi andar pelo prédio e percebi o seguinte:
plena 10 horas da manhã, né? As cortinas das salas fechadas e as lâmpadas acesas. Aí eu fui abrindo as cortinas e apagando as lâmpadas. O povo fala assim, só podia, o Renê é doido, né? Que maravilha. Renê deve ter uma fama, né? Ficou famoso lá, né? Não como Gastão, mas como o tio Patinhas. Como economizar, né? O prefeito, Carlinhos Almeida, agora ele já parou, né? Mas no começo ele brincava assim, quando ia nos encontros, principalmente no Pop, ele dizia assim, contratei um sujeito aí, que no primeiro mês ele fez umas revisões e já pagou o salário dele para o ano inteiro. Verdade, você tem, né? Um salário que... E esse sujeito era eu, né? Eu ficava contente de ouvir. Nossa, ele deve te amar, sabe por quê? Quando eu trabalhei com ele na assessoria, ele era tão regulado assim, com gastos, que ele não gostava nem que a gente ficasse imprimindo muito fax. Sim, mas ele fica no meu pé, viu? Ele me cobra diariamente exagero, né? Mas ele me cobra constantemente, como é que tá? Quanto nós estamos economizando? Quanto estamos gastando com iluminação? E tal, né? Ele encontra comigo no elevador, às vezes, e pergunta, e aí? Como é que está indo a iluminação? Economia é a palavra de ordem hoje. Economia e eficiência, né? Que é o que está acontecendo. Quantas lâmpadas tem trocado semanalmente pela prefeitura? Olha, vamos lá. Nós, desde que assumimos, em 20 de janeiro, em 5 meses, nós já trocamos 6.500 lâmpadas. Ao custo de quanto cada uma? E o custo de cada uma depende muito. Vamos dizer o seguinte, tem uma média de R$300 mil por mês. Só de lâmpada? Só de troca de lâmpada. Aí inclui reator e fotocélula junto. Né? Não dá para eu te dizer um valor específico. Nós estamos trocando hoje uma média de 100 a 120 lâmpadas por dia. Quer dizer, para manter a cidade mais segura. Nós temos uma demanda de lâmpadas queimadas diariamente em torno de 60. Então, estando trocando 100, 120, nós estamos diminuindo a quantidade de lâmpadas apagadas gradativamente. E aumentando a segurança. Renê Bina Vernice, muito obrigado pela sua entrevista e pela presença aqui na Rádio CT. Eu que agradeço a oportunidade, sempre é muito bom nós levarmos a informação. Por quê? Porque as pessoas às vezes dizem assim, agora eu estou pagando, né, pelo serviço e não estou tendo resposta. Não é verdade, a resposta está sendo dada, nós estamos trabalhando em mutirões, né, trocando lâmpadas por bairro, temos 4 equipes hoje que trabalham 24 horas por dia, né, 2 equipes das 7 da manhã às 7 da noite e 2 equipes das 7 da noite às 7 da manhã. Além disso, temos lá na diretoria de concessionárias alguns funcionários que fazem vistoria noturna. Por quê? Porque de dia, para você trocar a lâmpada, tem que ter marcado o poste. Então ele faz a vistoria à noite e marca os postes que estão com a lâmpada queimada para poder trabalhar de dia. Troca de dia. Para outra equipe. Bacana. Muito obrigado pela presença. Você. Bem, amigo, tá aí, Shirley. É o homem que cuida de 75 mil lâmpadas aqui da cidade de São José. Tem que ter muita energia para isso, hein, Paulinho? Haja luz, né? Haja luz. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final em mais um programa, o Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido. A editoria de comunicação é da jornalista Shirley Marciano, o diretor é o engenheiro Gino Genaro e a presidência do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, a audiência e a amizade de cada um e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.